demência e saúde cerebral. Nós hoje vamos discutir um assunto extremamente importante e que é do interesse de milhões de pessoas. Cada vez mais pessoas estão envelhecendo e nós temos observado uma incidência cada vez maior de quadros de demência, de perda de memória, que pode afetar o organismo do ser humano de muitas maneiras. Não só a perda de memória, mas alterações de comportamento, alterações do sono, alterações musculares, físicas, que comprometem muito a saúde do indivíduo e que compromete também a família como um todo. Uma família que tenha um paciente portador de demência, seja ela demência de Alzheimer, demência dos corpos de Levy, demência frontotemporal, demência isquêmica, qualquer tipo de demência impacta muito fortemente a pessoa que sofre a demência, mas também o seu entorno, seus familiares, seus amigos, toda a estrutura que tem que ser criada para tratar daquela pessoa. E hoje nós temos que discutir sem preconceito, com muita clareza, com muita tranquilidade, como nós podemos investigar esse paciente que está tendo uma perda progressiva da memória e como nós podemos oferecer para esse paciente algum tratamento que seja mais efetivo. Se pergunta muito, meu pai teve Alzheimer, doutor, eu também vou ter Alzheimer? Não necessariamente. Nós sabemos que, por exemplo, Alzheimer, que é a demência mais prevalente, é a que mais acontece na população, em torno de 60%, 70% das pessoas que sofrem de demência têm a demência de Alzheimer, ela tem um caráter hereditário, genético. Eventualmente, você pode ter um risco maior de desenvolver a doença, por ter uma alteração genética. No entanto, isso não é uma sentença. Não é obrigatório que, mesmo que você tenha alterações genéticas, que você é mais predisposto a ter a doença, você necessariamente vai desenvolver a doença. Nós temos alterações genéticas que estão sabidamente associadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. A presença de um alelo ApoE4 está relacionado ao aumento da incidência da doença de Alzheimer. Nós temos dois alelos. Se o indivíduo tiver os dois alelos ApoE4, ele tem uma chance de 60%, 65%, 70% de ter a doença de Alzheimer. No entanto, ele mesmo com os dois alelos, ele tem uma chance de 35% de não ter a doença. Se ele tem apenas um alelo, essa chance de desenvolver a demência de Alzheimer cai para 30%. E se ele não tem nenhum dos dois alelos ApoE4, a chance dele ter a doença de Alzheimer é de 3% a 5%. Ou seja, se ele não tem nenhum alelo, mesmo assim ele pode ter a doença. E se ele tem os dois alelos, mesmo assim ele pode não ter a doença. O que quer dizer que a presença da alteração hereditária ou genética é um fator de risco, mas não necessariamente uma sentença, uma determinação de que ele vai ter a doença. E aí surge um campo absolutamente fantástico de pesquisa para se investigar por que você pode desenvolver a doença de Alzheimer. Você tem que pesquisar uma série de aspectos que estão relacionados à doença e procurar corrigir cada um deles individualmente. Nós sabemos que existe uma associação direta da incidência ou da ocorrência da doença de Alzheimer em pessoas que têm alterações do metabolismo da glicose cerebral, resistência à glicose cerebral. Essa é uma situação inflamatória em pacientes que têm diabetes, ou até não necessariamente sem diabetes, mas que têm uma alteração do funcionamento cerebral relacionado à glicação e oxidação. Ou seja, pacientes que têm resistência à insulina cerebral e que têm inflamação cerebral como consequência, devem ter um tratamento voltado para a correção desse distúrbio. Pacientes que têm alterações metabólicas, nutricionais e vitamínicas, baixa de vitamina B12, baixa de vitamina D, alterações da vitamina B1, são alterações que têm associação com o desenvolvimento de demência. Pacientes que têm histórico de trauma cerebral também podem ter a doença de Alzheimer como consequência desse evento. Cirurgias, tumores cerebrais, também podem ter a doença de Alzheimer como consequência desses eventos. Pacientes que têm um antecedente de queda com trauma craniano, tem que ficar atento em relação a isso. Pacientes que têm distúrbios nutricionais outros, pacientes que têm infecções associadas, herpes vírus, neuroinfecções, existem uma série de patógenos, de vírus, de bactérias que podem causar processos infecciosos e inflamatórios e estão associados ao aumento da doença de Alzheimer. Talvez essa múltipla presença de causadores possa ser um dos motivos pelos quais nós temos
tantas falhas no tratamento convencional da doença de Alzheimer. Várias drogas foram e estão sendo desenvolvidas com o objetivo de tratar a doença de Alzheimer, de limitar a sua progressão e na tentativa de reverter a ocorrência dos seus sintomas e dos seus comprometimentos. No entanto, a maioria dessas drogas tem sido um grande fracasso. Elas conseguem retardar pouco a evolução e em nada reverter. Talvez porque elas imaginem a doença como unicausal, apenas uma causa relacionada à doença, a deposição de proteínas em volta dos neurônios que determinam alteração na condução do estímulo elétrico naquela determinada área do cérebro. E isso é o evento final da doença, não o evento inicial da doença. E por isso, nós temos que ir mais fundo nas causas e no estudo das suas consequências. Nós sabemos que muito mais do que você tentar achar a bala de prata para matar o leão, você precisa achar o cartucho, que você tenha vários chumbinhos de prata para atingir cada uma das possíveis causas da doença degenerativa e dos quadros de demência relacionados à doença de Alzheimer. Então, fazer todas as correções metabólicas, corrigir a resistência à insulina cerebral, diminuir a inflamação cerebral, corrigir o distúrbio metabólico, repor todas as vitaminas, minerais, nutracêuticos, começar a fazer atividade física regular, estimular a parte cognitiva com exercícios, fazer interação individual, inserir o indivíduo mais na comunidade, trazê-lo para dentro da sua família, manter um processo de fisioterapia acompanhada. Ou seja, são várias estratégias, várias ações que vão junto levar a um sucesso terapêutico muito maior. Isso não quer dizer que a terapia antidemencial seja errada ou que você deva evitá-la, mas nós temos que olhar tudo isso dentro de um contexto maior, de compreender a doença como uma causa múltipla, como vários fatores que podem e que devem ser tratados e corrigidos. Além da doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, nós temos outras doenças relacionadas a processos inflamatórios, que são um pouquinho relacionadas até com a doença de Alzheimer, mas que não são necessariamente ligadas a ela. Doença dos corpos de Levy, doença frontotemporal, doença isquêmica ou demência isquêmica cerebral, pacientes que têm múltiplos quadros isquêmicos, pequenos AVCs ou obstruções nas pequenas arteríolas cerebrais, levando a um comprometimento cerebral difuso e, com isso, um quadro demencial, uma perda progressiva da cognição, da memória e de uma série de funções motoras que levam a um quadro muito limitante e muito devastador para a saúde daquele indivíduo. Nós sabemos que a doença demencial, a perda da memória, ela é extremamente traumática, trágica para aquele indivíduo, porque muitas vezes existe uma morte social antes da morte física. O indivíduo fica alheio ao seu ambiente, já não contacta com ninguém, não consegue reconhecer o filho, o neto, não consegue andar, não consegue se alimentar sozinho. Isso acontece, às vezes, muitos anos antes da morte física daquele indivíduo. E por isso nós temos que olhar para essa situação com muito carinho, mas com muita preocupação e com muito cuidado, para que nós possamos fazer uma investigação adequada, sem preconceitos, acompanhar aquele paciente regularmente, fazer exames que avaliem a presença ou não de algum desses fatores desencadeantes, fazer exames que possam averiguar a evolução, o chamado exame mental ou mini-mental, que é um exame no qual você faz a aferição da memória, para ver o grau de comprometimento da memória e avaliar se aquela terapêutica que você está instituindo, aquele tratamento que você orientou, ele está sendo eficaz para estabilizar a doença ou limitar a progressão da doença, ou em algumas situações de reversão dos quadros de demência após a correção daqueles causadores da doença. Portanto, se você tem algum familiar que sofre de demência, que tem uma perda progressiva da memória, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Dê o seu like aqui embaixo, faça sua pergunta que eu vou procurar responder e poder participar de alguma forma, ajudando você a compreender um pouco melhor esses quadros que são tão desafiadores e que comprometem muito a saúde e a qualidade de vida da tua família.